Boa tarde, mais uma edição do programa Ideia de Impacto aqui pela Rádio Geek. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, apresentador e fundador da Ideia de Impacto, que vocês já sabem, é o espaço semanal sobre negócios, empreendedorismo de impacto, responsabilidade corporativa e inovação de toda semana aqui na sua Rádio Geek. Programa ao vivo toda segunda-feira, 1h da tarde, e você pode rever o programa sexta-feira às 4h da tarde, sabadão às 7h da noite e domingo às 11h da manhã pela Rádio Geek no www.radiogeekbr.com.br e acompanhar também nas redes sociais da Rádio Geek, @RádioGeekBR, e na Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto. Vai lá no YouTube, Facebook, Twitter, se inscreva nos canais, deixe os seus comentários, dúvidas, crises existenciais, porque é isso que ajuda a gente a definir a pauta de cada um dos programas. Operando as mesas de som e trazendo as músicas de qualidade de sempre na semana, Gabriel Pozotto. Hoje 2 convidados, um pessoalmente, outro por telefone. Vou falar com o Gustavo Gracitelli do Beyond Carona, um aplicativo, a gente vai conhecer mais a história. Também com o Guilhermo Pretzhold da WR Brasil. Bom, Gustavo, obrigado pela presença. Queria que você contasse um pouco quem é você e a história um pouco do Beyond Carona. Enfim, dá uma introduzida pro pessoal. Bom, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu sou o Gustavo, sou cofundador do Bind, que é um aplicativo de caronas focado em organizações e empresas. A ideia surgiu, na verdade, de um contexto pessoal, de uma viagem que eu fiz com mais 4 amigos de carro pelas Américas. A gente saiu de São Paulo, foi até o Alasca, desceu até o Ushuaia, depois voltou para São Paulo durante 13 meses. E aí a gente viveu um carro compartilhado em 5 pessoas durante todo esse tempo. Então, quando a gente volta para São Paulo, a gente se depara com essa realidade que é caótica de uso do carro, né? Uma pessoa por carro, a taxa de ocupação dos veículos na cidade é 1,2 em média. Então, o carro foi feito para 4, 5 pessoas, só tem uma pessoa dentro em geral. E aí a gente começou a perceber que esse era um problema sério, tanto para as pessoas, quanto para as cidades, quanto para as empresas. Então surge disso a ideia do Bind, que é conectar pessoas que têm rotas compatíveis dentro de uma rede segura para que eles possam compartilhar carona e ter deslocamentos mais interessantes. Bom, esse é um problema que não é só de São Paulo. Claro que São Paulo é o pico de todas as cidades no Brasil. Mas é um problema geral. Qualquer grande cidade vai sofrendo isso. A gente estava conversando um pouco antes, acho que tem uma diferença do Bind com outros aplicativos. Primeiro que é uma questão de compartilhamento e não de colocar mais carro na rua do ponto de vista de serviço de transporte privado, como os aplicativos de transporte que a gente vê no mercado. Mas de dividir carona. Qual é o nicho, qual é o público que vocês estão trabalhando? O que Porque eu participei de um programa, enfim, de um projeto, na verdade, desenhando a estratégia de responsabilidade corporativa da Toyota do Brasil. E foi, inclusive, aí que eu acabei tomando conhecimento do InoviMob, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E aí tem aquela questão sempre do desafio, né? As tecnologias dos carros podem ser limpas, seja ele elétrico, seja ele híbrido, enfim, seja inclusive ele autônomo, mas o fato é que se a gente não diminuir o número de veículos que circulam nas cidades, o congestionamento vai continuar. E eu escutei até de um especialista dizendo, putz, olha,
que as empresas vão fazer? Elas querem um grande congestionamento limpo e elétrico no mundo? É um desafio que tem. Acho que qualquer iniciativa de inovação e pensar um pouco de como, seja por outros modais, né, de acesso a outros modais de transporte, tipo ônibus, trem, e até pegar a questão do carro, que muitas vezes é uma questão chave em algumas regiões da cidade, né, que eu falo, não dá para pensar só na região central, porque muitas vezes a pessoa está morando, pegar São Paulo, vai estar no extremo da Zona Sul, tem carro, tem uns buracos negros de transporte que no fim o carro acaba sendo o único mecanismo, ou cidades meio malucas, esquisitas, que como Brasília. Bom, a gente se conectou agora com o Guilhermo Petzold, da WR Brasil, direto de Porto Alegre. Guilhermo? Olá, Gabriel. Olá, Gustavo. Boa tarde a todos e a todas. Tudo bem? Escuta, bom, primeiro, obrigado pela tua presença. Queria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre a WR Brasil, para o pessoal entender quem são vocês. Perfeito. Então, o WR Brasil, eu sou especialista em mobilidade urbana pelo WR Brasil, e o WR Brasil, ele é um instituto de pesquisa que trabalha junto ao poder público para colocar grandes ideias em ação. Né? Então, aqui especificamente, a gente já atua desde 2005 em projetos de clima, floresta e cidades, que é o programa do qual eu faço parte e que foi o programa que liderou aí o desenvolvimento do desafio Inove-Mob. Né? No país, a gente atua com mais de 20 cidades do norte ao sul do país. Maravilha. Bom, a razão de eu ter chamado e a gente juntar os três aqui para conversar sobre isso é o desafio Inove-Mob. Só para quem não conhece, é um desafio que foi proposto pela Toyota Mobility Foundation, que é uma das fundações da Toyota sediada nos Estados Unidos e que acaba apoiando uma série de iniciativas em temas ou em questões que são chaves para o setor automobilístico, enfim, automotivo, na verdade, das montadoras, em vários lugares. A gente vai vamos conversar um pouco sobre isso. Guilherme, para vocês, como é que foi a história dessa aproximação? Qual foi o papel da WR e Brasil nesse desafio que tem uma cara meio enfim, selecionar iniciativas, apoiar iniciativas e ter um processo, entre aspas, talvez, de aceleração, para usar um nome mais comum aí, de apoio desses projetos. Conta um pouco o lado de vocês. Isso. Bom, então o desafio Inove-Mob, né, ele surgiu muito desse desejo do WR Brasil e da Toyota Mobility Foundation, que nem tu já comentou, de fomentar o ecossistema de inovação em mobilidade no Brasil, né? E para isso a gente focou em buscar soluções que melhorassem a mobilidade em locais com grande movimentação de pessoas, ou seja, locais que atraem um grande número de pessoas diariamente, como universidades, escolas, prédios administrativos, né? Ou eixos com grande concentração de postos de trabalho, ou até mesmo toda a cidade como um todo. Então, a nossa ambição era que as cidades do futuro começassem a traçar hoje a mobilidade do amanhã, para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. E nesse processo, a gente também contou com uma grande parceria da Frente Nacional de Prefeitos. E a gente queria ser mais do que um desafio que só fizesse a aceleração, né? Mas a gente também buscou concretizar a realização de projetos pilotos por parte das startups para que, de fato, elas testassem as suas soluções nas cidades brasileiras e mudassem, assim, a vida das pessoas. Entendi. Bom, só para dar uma explicada, como o mote do programa é sempre estourar um pouco essa bolha da inovação, a gente usa uns termos que para nós é comum, mas enfim, processos de aceleração normalmente são processos de apoio e gestão conjunta, enfim, de uma organização junto a startups ou empresas ou novos negócios que têm potencial de inovação, de serem escalados ou testados. Então tem um período aí de tempo de programas, mentorias, apoio, conhecimento, troca de experiência,
com vistas a melhorar o desenho da iniciativa, do negócio, da startup, do ponto de vista de negócio, de sucesso, de resultados, mas também, em alguns dos casos, provocar justamente essa situação de implementação, pelo menos um sistema piloto, ou de apoio, do ponto de vista de recursos, se vocês da Bind acabaram também. Conta um pouco do outro lado da mesa. Como é que foi para vocês da Bind participar desse processo? Quais foram as boas experiências aí dessa... Maravilha. Pra gente tem um ponto de destaque que é importante mencionar, que é o uso de recursos para, de fato, implementar o projeto e testar ele no ambiente foco do desafio, né? Então, o InoveMob foi um desafio que queria levar a inovação em mobilidade para o setor público, né? Para cidades e tal. E aí, dentro da proposta do escopo do desafio, tinha uma verba de $20 mil por projeto finalista que deveria ser usada para a implementação dessa iniciativa dentro do escopo do projeto. Isso já é extremamente inovador. Em geral, os programas de inovação, aceleração, eles oferecem muito recurso humano, capacitação, treinamento, mentoria e tal, mas é muito escasso o recurso financeiro, que é imprescindível, né? Inclusive... que no fundo acaba sendo um grande gargalo para muito empreendedor e muito negócio, muito startup nesse país. Quando a gente fala no Brasil, o nível de desigualdade que a gente tem, assumir que uma pessoa pode empreender em qualquer circunstância, só com o apoio de mentoria, é bastante cruel, né? Então, quando a gente trabalha pensando em recurso, e quando o WRI e a Toyota Mobility Foundation propõem isso, primeiro que é uma diferença grande do que já existe, e segundo que habilita outras pessoas, outros tipos de negócio a participarem de um programa de inovação também. E aí isso foi muito interessante, porque a gente teve esses $20 mil para implementar. No nosso caso, a gente implementou na Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e no Ministério das Cidades, em Brasília. Então, os servidores da Prefeitura de Juiz de Fora e os servidores do Ministério das Cidades puderam usar o Bind dentro do escopo do desafio para marcar as caronas entre eles. Então, a gente pôde implementar. Foi um sucesso, foi muito interessante, porque daí, geralmente, assim, o que a gente faz no nosso processo tradicional a empresa contrata, uma empresa qualquer contrata a gente implementa a solução. No caso, nesses dois casos, a implementação foi financiada pela verba do projeto. E aí foi uma experiência muito nova também pra gente, porque a gente nunca tinha, de fato, lidado com o setor público, que é bem diferente também. Então, pra gente, acho que o que ficou, assim, como maior aprendizado foi... sim um canal possível. O setor público, as cidades estão sofrendo, as cidades não necessariamente as enormes, como São Paulo, Rio, BH, né? Mas as outras cidades médias também sofrem muito com a problemática da mobilidade. A nossa solução ela é interessante para esses públicos, especialmente para os prédios administrativos, né, nas cidades. Então, a prefeitura tem servidores, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que trabalham ou num mesmo prédio, ou numa mesma região. E aí isso é um polo gerador de tráfego, porque as pessoas chegam todas no mesmo horário. Então, como que a gente consegue levar também a nossa solução de tecnologia, de carona, para as cidades, para os servidores e gerar impacto em outras... De uma certa maneira, esse processo acabou também deixando claro para vocês aí um nicho de mercado, de negócio interessante. A gente está até negociando com uma cidade hoje, por exemplo. Que maravilha. Guilhermo, essa iniciativa do InoveMob, essa parceria com a Toyota Mobility Foundation, é uma coisa pontual da WRI ou é um tipo de desenho de iniciativa que a WRI vem normalmente costurando? Como é que é a continuidade disso? Eu sei que o InoveMob, como desafio, terminou, né, com o processo aí de mentoria, treinamento, aceleração e a entrega aí de um vencedor de desafio. Mas para vocês da WRI, qual é o aprendizado, qual é o ganho e qual é o futuro em relação a isso? Se isso já é digamos, um nicho de trabalho de vocês, se passa a ser um nicho a partir dessa experiência. Conta um pouco a tua visão interna aí de um articulador, de um operador, né, na verdade, desse desafio, porque vocês articularam com frente de governo, colocaram as empresas em contato com o poder público. Como é que é essa visão aí de vocês? Primeiro que eu acho que terminou em partes, né? Hoje a gente ainda mantém um contato constante com todos os 5 finalistas, né? E Entendi. com o Gustavo também, que foi o grande vencedor.
continuando a prover mais daí o que o Gustavo falou da capacitação em termos de recursos humanos. 2 semanas atrás, justamente, a gente estava todo mundo junto, reunidos novamente para um workshop que veio um pessoal lá de Stanford, que também é um dos parceiros da Toyota Mobility Foundation, para dar uma capacitação num mapeamento da jornada. Enfim, mas a gente ainda continua em contato constantemente para ver justamente quais foram esses resultados alcançados e como a gente pode continuar apoiando cada um dos finalistas, né? Então, para a Bind, né, que nem o Gustavo falou, possibilitou explorar um novo mercado, né, o mercado do poder público. Para outros, possibilitou expandir para novas cidades as suas soluções, ou ampliar a área de operação onde atua, e até mesmo implementar pela primeira vez a solução na cidade como um todo, né? A gente teve um que tinha feito uma prova de conceito num campus universitário que, a partir do desafio InoveMob, implementou a sua solução em toda a cidade de Fortaleza, né? O que foi um resultado super bacana. Em termos de continuidade, quando tu fala, desafios nesse sentido, enfim, a parceria com a Toyota Mobility Foundation deve se estender, e desafios nesse sentido, que nem o Gustavo bem mencionou, acho que quando eles trazem esse componente de ter uma verba, de que com essa verba a gente possa mudar a realidade, esse tipo de desafio é algo que a gente busca. Entendi. Tem uma coisa que sempre eu fico intrigado, talvez, acho que em processos desse, quer dizer, eu trabalhei durante muitos anos com ONGs, trabalhei durante muitos anos fazendo consultorias com empresas nos temas de negócios sociais e responsabilidade corporativa, e eu sempre brinco. Claro que é natural e compreensível a gente ter projetos pilotos, né? O que eu acho que é um desafio, e eu também queria um pouco a visão de vocês, pensar o projeto piloto ou entender essa iniciativa piloto como um teste ou uma possibilidade para replicação e para ampliar essas iniciativas, porque eu tenho sempre incômodo de 2 coisas. A gente tem desafios de mobilidade, metas, objetivos do desenvolvimento sustentável e outras métricas bastante otimistas ou agressivas, ambiciosas, para deixar uma palavra mais neutra, e, portanto, uma velocidade das coisas e uma mudança, uma necessidade de provocar um impacto de mudança também muito rápida, né? Se a gente pensar em espaços de tempo. Vocês, como empreendedores da Bind e o WRI, eu queria ouvir um pouco dos dois. Qual é a visão disso, né? De como vocês estão pensando essa possibilidade de ampliação e replicação, no teu caso, da tua solução, e a WRI, como é que vocês têm visto essa necessidade de dizer... Porque, assim, traduzindo isso concretamente, né? Durante muito tempo eu vivia as pessoas escutando, é um piloto. Aí eu perguntava, ok, mas dá para replicar? Dá para adaptar em outros contextos? Dá para fazer isso? E as pessoas não sabiam responder porque não tinham pressuposto essa iniciativa, apesar de usar o nome piloto. Sim. Que a gente, em teoria, fala, tá bom, é um piloto que pode ser replicado, mas não tinha essa lógica de replicação, né? No nosso caso, o compromisso é com o impacto gerado, né? Então, o piloto, levando para as cidades, não é um teste de hipótese, né? Sim. É levar para um contexto onde a gente consegue gerar impacto desde o início. Então, acho que a escalabilidade é um conceito que permeia, quando a gente pensa em startups, desenvolvimento de negócios digitais, é um conceito base. Então, eu preciso que esse negócio, que essa iniciativa seja escalável para que, de fato, vale a pena eu investir nisso, né? Claro. Porque aí eu vou conseguir cada vez mais impacto. Eu não preciso, sei lá, cada 10 novos clientes que entram, eu não multiplico por 10 a minha estrutura de custo, né? Então, é um negócio ser escalável significa um pouco isso. E aí, quando a gente pensa no piloto, é levar para mais ambientes, mas já sabendo como funcionam as regras do jogo, qual é a estrutura, como que a gente pode replicar isso, porque senão fica só um experimento porque eu acho que vazio. Talvez até no médio, é como se você pegar o teu exemplo, você pode ter um piloto da primeira empresa que você, ou da primeira cidade, mas os outros, na verdade, são... eu nem chamaria de piloto mais, né? É um novo projeto, ou seja, é um projeto pioneiro numa nova cidade, mas a lógica do negócio, a lógica da implantação
da Bind em outros lugares ou em outras empresas, você já tem. E vocês, Guilherme, da WRI, como é que vocês estão pensando essa questão de tipo impacto, mensuração ou essa lógica, desde o ponto de vista de treinamento até acompanhar, já que o desafio, digamos, do ponto de vista de processo de seleção de um vencedor acabou, mas vocês continuam mantendo esse contato e esse processo com eles. O que vocês têm aprendido nisso, nesse desafio aí de escalar, de replicar, de como provocar nos empreendedores, nas iniciativas, essa visão aí de replicação? Perfeito. Então, primeiro, sobre essa questão do piloto, eu acho que depende muito pelo olhar de quem tu vê, né? Talvez para a Bind não tenha sido um piloto, mas para as cidades que fizeram essa parceria com uma inovação e implementaram lá pela primeira vez, para a cidade tenha sido um piloto de como fazer parcerias com inovações. Pegando já esse gancho, a gente está agora trabalhando em buscar formas com que esses projetos, ou como a gente preferir chamar, eles se tornem algo perene, porque a gente entende que eles foram alcançados hoje em função do dinheiro aportado pela fundação, mas nosso desejo é que eles se mantenham nas cidades, mesmo após o esgotamento dos recursos. E agora a gente está buscando entender alternativas com que isso possa ser concretizado. Maravilha. Bom, eu agradeço a presença de vocês dois. Por favor, sempre que isso não é papo de finalização e nem de etiqueta, todas as vezes que vocês tiverem novidades e mesmo esse processo de acompanhar, tanto da parte de vocês, Guilherme, da WRI, quanto dos participantes, eu até vou tentar depois entrar em contato com alguns outros para, à medida do possível, a gente encaixando aqui nas pautas, porque são diferentes soluções sobre o mesmo tema, eu acho que é interessante, mas, enfim, a qualquer momento interessante de novas parcerias, novas coisas acontecendo nesse processo, a rádio e o programa são uma plataforma e um espaço aberto, porque eu particularmente sempre pensei nisso, essa perenidade, essa continuidade das coisas. Eu acho que é muito importante a gente não só contar a história numa situação específica, que tem esse aporte, etc., mas como esse caminho vai se desenvolvendo, que é o que acaba inspirando as pessoas. Então legal, é só levantar a mão, mandar sinais de fumaça, que o programa está à disposição de vocês. Obrigado. Para quem quer saber mais da WRI, hora do caminho aí do jabá das redes sociais. Guilherme, como é que é o acesso de informação e nas redes sociais, ou enfim, os caminhos aí para quem quiser conhecer mais da WRI Brasil? Pode entrar no site wribrasil.org ou nos canais do Facebook e Twitter, que é WRI Brasil no Facebook, e no Twitter também, WRI Brasil tudo junto. Maravilha. E Gustavo? Na Bind é www.bind, B de bola, Y, N de navio, D de dado.com.br. E o Instagram é Bind Caronas. Então sigam a gente também nas redes. A gente está à disposição, qualquer assunto relacionado à mobilidade, à carona. É um prazer poder compartilhar com vocês todos esses aprendizados também. Muito obrigado. Imagina. Bom, como sempre, a gente vai deixar os descritivos, os links todos, tanto no canal do YouTube da Ideia de Impacto, quanto da Rádio Geek. Agora a gente fica com os nossos intervalos musicais e voltamos para o segundo bloco. Obrigado, gente. Um abraço. Você está na Rádio